O que a gente pode esperar da transmissão dessa variante? Ela realmente é mais transmissível? Ela é preocupante? E por quê? Bom, eu acredito que ela é mais transmissível sim, deve gerar preocupação sim, com a ressalva de que a gente tem condições de se proteger. Por que eu acredito que ela é mais transmissível? Quando você encontra um vírus cheio de mutações desses, quando você vai comparar com outras variantes ou com outros vírus que circulam inclusive na África do Sul, essa Omicron é muito diferente. Tão diferente que algumas pessoas propuseram que ela deve ter circulado em pacientes imunocomprometidos, em pessoas com HIV. A África do Sul tem uma predominância enorme de HIV por lá. Convido você a ver o vídeo como o Brasil tratou uma pandemia sem vacina, que é o vídeo de HIV, em que eu explico a diferença entre Brasil e África do Sul, porque nós começamos no mesmo ponto de HIV, mas a África do Sul chegou em quase 1/5 da população com o vírus, enquanto o Brasil ficou lá embaixo, porque a gente fez campanha de educação de camisinha, de uso de medicamento com a patente quebrada para poder tratar as pessoas, fez campanha de conscientização, tudo que a gente não está fazendo, deixou de fazer na Covid, a gente fez com HIV e foi o que colocou a gente nesse patamar diferente. A África do Sul tem muitas pessoas com HIV, pessoas imunocomprometidas que poderiam ficar infectadas com a Covid por meses a mais do que para quem está com o vírus e está com a situação fora de controle, no caso do HIV, poderiam ficar por meses com o vírus dentro do corpo, brigando com o sistema imune que não protege tão bem a pessoa, e aí o vírus vai acumulando mutações. Essa é a teoria por trás disso. Já propuseram isso para explicar a variante alfa, já propuseram isso para explicar a beta, já propuseram isso para explicar a gama aqui no Brasil. Nenhuma delas tem evidência de que foi isso que aconteceu. Vou pegar o exemplo da variante gama aqui no Brasil. Quando a gente detectou a P1 aqui, enquanto ela ainda era chamada de P1, eu falei com pesquisadores de fora, com gente que eu colaboro, com quem eu já trabalhei, e vieram discutir justamente isso comigo. O pessoal aqui está especulando se não é o caso do vírus estar circulando em imunocomprometidos, infecções longas, e por isso ele acumula tantas mutações. Mas a P1, eu acompanho o trabalho do pessoal da Fiocruz fenomenal, que sequenciou vírus no Amazonas durante muitos meses, e eles encontraram todos não, mas vários intermediários com algumas mutações do que depois viria a se tornar a P1. Então, se fosse um vírus que estava dentro de uma pessoa acumulando mutações e de repente ele sai o supervírus dali de dentro, você não encontra esses intermediários na população. Isso tudo estaria acontecendo dentro de alguém, só de uma comunidade. O que a gente viu com a gama não. Foi, o vírus continuou circulando no Amazonas de maio até novembro do ano de 2020, acumulando mutações, mas sem ser tão mais transmissível, até a hora que ele acertou na roleta das combinações, ganhou mais transmissão e aí explodiu e a gente viu o que viu. Então foi o quê? Foi uma pessoa imunocomprometida, algumas pessoas imunocomprometidas com vírus, ou foi a transmissão? Foi a transmissão sem controle. O que a gente tem? No continente africano, pouca vacinação, pouca condição de manter barreiras sanitárias como lockdown, porque as pessoas não têm como ficar em casa, não tem como trabalhar de casa, como foi aqui em parte do Brasil, como foi no Peru, em vários lugares que foram muito atingidos pela Covid, e pouca vacina e pouco teste. Então, provavelmente esse vírus estava sendo transmitido ocultamente, circulando na população sem diagnóstico, até acumular as mutações para ser tão mais transmissível. Por que eu acredito nisso? Porque não foi só na África do Sul que detectaram esse vírus agora. Em particular, no meio dessas mutações todas que a variante Omicron tem, ela tem uma perda de um trechinho, de um pedacinho do genoma do vírus, que pode ser bom para ele se espalhar, inclusive, mas essa perda, ela entrega que é aquele vírus que está ali. Vira uma assinatura molecular dele. Quando você vai fazer o teste, se você sabe o que você está procurando, você pode testar para ver se ele tem essa assinatura. E se ele tem, você sabe, na situação atual, que é a Omicron. Então, ela tem um diagnóstico até mais fácil de fazer agora, se você sabe o que está procurando. Uma vez que esse grupo da África do Sul avisou que detectaram essa variante nova em algumas pessoas de lá e de Botsuana, outros grupos internacionais começaram a voltar e checar se o que eles estavam testando também não era essas variantes, essa variante em particular, especialmente nas pessoas vindas da África. E aí começa a detecção dela vinda de outros países para outros países. Então, por exemplo, Israel já comunicou que detectou pelo menos um passageiro vindo do Malawi com a variante Omicron, que nem tinha nome quando eles falaram disso, que era a variante B11529, que era o nome, a sigla que ela recebeu no comecinho. Porque ela é do grupo B, porque ela é do grupo B, porque ela é do grupo B1,
11, porque ela é do grupo 1 dentro de B1, e 529 porque ela foi a de número 529 encontrada dentro desse grupo. E a Siri está se intrometendo aqui. Bom, além de Israel, a Bélgica já reportou que encontrou a variante B1, a variante Ômicron, vinda de passageiros do Egito. Pelo menos 2 ou 3 casos de pessoas vindas do Egito. Egito e África do Sul estão em polos opostos do continente africano. Já encontraram esse vírus em uma pessoa na Bélgica que não teve contato com pessoas vindas da África. Então é sinal de que esse vírus já está circulando ali na Bélgica já tem algum tempo. E a Bélgica foi a colonizadora do continente africano, recebe pessoas de lá o tempo todo. E a Tchequia também reportou pessoas vindas do Egito com a variante Ômicron. Ou seja, de norte a sul do continente africano já tem gente com a Ômicron, ela já deve ter circulado no continente todo. Isso me indica duas coisas. Ela deve realmente ser mais transmissível, porque por mais que ela tenha sido detectada inicialmente, por mais que esse crescimento que a gente viu aqui seja só num grupo da África do Sul, que é onde tem o monitoramento, agora a gente começa a ver ela espalhada por todo lugar, então isso não é um efeito fundador só na África do Sul. Isso indica que ela é realmente transmissível para estar em tantos cantos assim. E daqui a pouco a gente deve descobrir que ela já se espalhou muito mais do que se sabia, mas não estavam testando para saber se era ela. E agora, com o teste mais simples, a gente vai conseguir reconhecer. E eu ia falar de duas coisas e esqueci a segunda. E o segundo, isso também depende das condições que a gente tem, que são falta de vacina e falta de teste.